Lucas capítulo 10, versículo 27 é o texto que leremos nesta hora. Lucas capítulo 10, do verso 27. Diz assim a palavra de Deus: A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós temos percebido que a aliança tem sido banalizada em nossa sociedade. Nós temos percebido que as pessoas acham que o casamento, se não der certo, desfaz e casa de novo, não deu certo, desfaz e casa de novo, não deu certo, desfaz e casa de novo. Queridos, hoje nós traremos aqui para vocês o que de fato significa uma aliança. Por que que o Senhor escolheu o homem e a mulher para se aliançar? É algo tão profundo, mas é tão profundo, que em nome de Jesus você sairá daqui tendo a consciência por que que o Senhor uniu você ao seu cônjuge. Amém? A aliança, quando nós olhamos para ela, não tem nem início, nem meio e nem fim. É algo tão profundo e tão da parte de Deus, porque veio do Senhor a aliança. É algo que nós não podemos quebrar. Essa aliança só é desfeita se eu colocar no fogo, não é isso? E aí ela vai derreter. Ou se eu amassar. E nessa noite nós queremos trazer aqui para vocês os fundamentos, o significado, o porquê que Deus colocou essa palavra, aliança, e o porquê que o Senhor fez várias alianças com homens e mulheres na Bíblia. Fiquem atentos. Fiquem atentos, nós iremos abordar aqui sobre o significado de aliança e depois nós traremos aqui para a vida conjugal esse significado de aliança. Nessa parte introdutória, eu queria destacar com vocês que a aliança não tem nada a ver com contrato. Nós temos vivido diante de uma sociedade que aquilo que não dá certo se desfaz. Se você tem um contrato, existe a possibilidade do distrato. Se aquilo que você combinou não está sendo realizado, não está sendo feito, a lei te garante a cancelar, a lei lhe permite o rompimento daquele contrato. Pode ser que, dependendo do que está lá no contrato, na minuta do contrato, você precise pagar uma multa, precise pagar algo para desfazer o contrato. Casamento não é assim, como a Tati bem disse. E nós que servimos ao Senhor, precisamos valorizar ainda mais, porque a Bíblia ela é repleta de termos e de histórias que falam acerca da aliança. Para iniciarmos a nossa conversa, nós precisamos entender que a aliança vem do termo hebraico berit, que é uma ideia de compromisso solene, de garantia de promessas, de obrigações assumidas por ambas as partes envolvidas na aliança. Quando, por exemplo, nós nos casamos, e eu me lembro muito bem do dia 10 de setembro de 2005, aqui nessa igreja, que estava bem lotada, aquilo que eu fiz de compromisso com a Tati, diante do pastor João, que aqui estava já, diante do pastor Flávio, que foi o meu pastor na primeira igreja batista em colégio, diante da família da Tati, diante da minha família, diante de todos presentes. Como você também, com certeza, em algum momento da sua vida, estabeleceu um pacto, firmou um voto conjugal com esse que está do seu lado. E por que com o passar do tempo, nós vamos nos esquecendo de tal voto realizado? Por que nós vamos deixando de lado? Às vezes, por questões pequenas, passíveis de ajustes, nós estamos lançando fora aquilo que temos de mais precioso, que é uma aliança.
A aliança, como bem ilustrado aqui, que não tem início, não tem fim. A aliança que é de ouro por ser um metal muito resistente. A aliança tem a ver com compromisso. Tem a ver com comprometimento. Tem a ver com aquilo que você firmou diante de Deus. Tem a ver com aquilo que você firmou com a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós presenciamos várias alianças estabelecidas por Deus para o homem. Várias oportunidades de promessas e de relacionamento. A primeira aliança de Deus com o homem foi a aliança que chamamos de adâmica, ou edênica, de Jardim do Éden, a aliança com Adão. A aliança com Adão, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele quebra os seus princípios, o princípio da obediência. Você conhece a história. O desejo de Deus para a humanidade era o desejo de uma aliança permanente, de uma aliança duradoura, de um compromisso inquebrável. Mas a serpente entra na história, Eva dá ouvidos à serpente, Adão dá ouvidos a Eva, e ali quebra-se a aliança do homem para com Deus. E a história bíblica ela segue. A história vai seguindo, e no decorrer das páginas do Antigo Testamento, o que mais Deus deseja é que essa aliança seja restabelecida. O povo de Israel vai se aliançando com Deus, desobedece, quebra a aliança outra vez. E assim nós fomos gerados. Nós somos frutos de uma decisão pecaminosa de Adão. Porque por um, diz a Bíblia, entra o quê? O pecado no mundo, a desobediência, o romper dos limites, o não obedecer os limites estabelecidos. Mas a Bíblia diz que por outro, que é o Senhor Jesus, entra a salvação e a redenção para todo sempre. Amém. Uma outra aliança é a aliança com Noé. A aliança com Noé é a aliança quando Deus olha para um mundo em desobediência e Ele resolve então escolher um homem para construir uma arca. Pensa na situação de Noé, porque, meus irmãos, Deus nos faz cada proposta. A proposta de Deus para Noé era uma proposta sem cabimento. Quando nós olhamos para a questão racional, nós ficamos imaginando, mas como Noé obedeceu? Como construir uma arca? Como recolher os animais, os casais de animais? Como fazer, como entrar nessa arca, se não chovia há tanto tempo? Mas aí, o dilúvio acontece, o dilúvio termina, e Deus chama Noé, no capítulo 9 de Gênesis, e fala, olha, nunca mais o mundo vai terminar em águas. E até hoje, há um símbolo, que é o arco-íris, para nos lembrar dessa promessa de Deus, desta aliança de Deus com a humanidade. O texto da história bíblica segue, e nós nos deparamos com uma terceira aliança, a aliança abraâmica, a aliança com Abraão. A promessa, quando Deus diz, Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei, porque eu lhe farei uma grande nação. Irmãos, aliança com Deus tem a ver com fé, tem a ver com obediência, tem a ver com respeitar limites, tem a ver com obedecer quando tudo diz que não. Abraão vai, Abraão segue, Abraão obedece, e Gênesis capítulo 15, versículo 17, relata a linda história de multiplicação das gerações de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó.
A história do Antigo Testamento segue, e nós nos deparamos com a aliança mosaica. A aliança com Moisés. Moisés que vai conduzindo o povo. Moisés que é chamado ao Sinai e recebe de Deus os 10 mandamentos. Moisés que conduz um povo difícil, desobediente, que quando ele se distancia, o povo começa a falhar. Mas Moisés não mediu esforços para conduzir aquele povo, porque para permanecer na aliança, nós não podemos medir esforços. Alianças não podem ser quebradas, alianças não podem ser revogadas. Coisa linda é quando nós vemos e conseguimos compreender que o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus que vai se aliançando e vai oferecendo oportunidade ao homem, como a mim e a você, de nos aliançarmos com Ele. O que seria de nós se não tivéssemos feito uma aliança com Cristo? A história de Israel segue, e nós nos deparamos com o quinto tipo de aliança de Deus para o homem, que é a aliança davídica, com Davi. É a promessa da dinastia de Davi durante todo o tempo. O trono de Davi se perpetuando de geração em geração, até chegarmos a Jesus. A nova aliança. O ministério de Jesus, o sacrifício da cruz, os milagres, as maravilhas, as curas, as libertações, o sangue derramado na cruz, a manifestação da graça, a redenção, que é o comprar de volta, a justificação, que é a remoção da condenação, a regeneração, que é o novo nascimento, a propiciação, que é a remoção da culpa, a adoção, quando fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus de contrato. O nosso Deus é um Deus que tem permitido vivermos uma aliança linda no nosso casamento, mas acima de tudo, com Ele. O sangue na cruz. E aí, a última aliança de Deus com o homem é a aliança eterna. Aleluia. A vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição, a ascensão, a promessa da vinda, o convite à eternidade, a segunda vinda de Cristo para vivermos a aliança eterna para todos sempre. Amém? Mas, todavia, entretanto, só viveremos esta aliança eterna se nos comportarmos como servos de Deus nesse tempo. Marido, você tem uma aliança com a sua esposa, porque Deus primeiro lhe permitiu ter uma aliança com Ele. Amém. Esposa, você tem uma aliança com seu marido, porque Deus primeiro lhe permitiu ter uma aliança com Ele. Amém. Antes de se casar com a sua esposa, antes de se casar com o seu marido, você está aliançado com Jesus, e se nessa noite você entrou aqui a convite de alguém, a maior aliança que alguém pode experimentar é a entrega da vida a Jesus Cristo. É a aliança, é a nova aliança, é pelo novo e vivo caminho. É com Jesus que precisamos viver. No seu casamento, Jesus precisa ser convidado para estar, porque o casamento como aliança é de um modelo pactual, é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus e firmado nele, consumado por Ele, transmitido na palavra de Deus, como Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando diz que ambos se tornarão uma só carne. É o que Cantares de Salomão, capítulo 8, do verso 6 ao verso 7, declara, quando ele diz: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. O ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. E o texto segue e diz assim: suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, nem as muitas águas conseguem apagar o amor.
os rios não conseguem levá-los na correnteza. Agora, o que eu acho mais lindo de todo esse texto aqui é essa parte final. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O meu casamento com a Tati é inegociável. Podem me oferecer o que for, mas eu tenho uma aliança. O seu casamento com a sua esposa, pode lhe oferecer o que for, você tem uma aliança. Como trocar uma aliança por conversinha em WhatsApp? Como trocar uma aliança por vídeos pornográficos? Como trocar uma aliança por elogios recebidos pelo colega de trabalho? O interessante é que o Senhor, Ele sempre colocou as questões da eternidade, da humanidade, com o casamento. Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, a aliança que Ele faz com a humanidade, e aí Ele coloca essa aliança onde? No casamento. Coisa linda, gente. Casamento é a instituição dada pelo Senhor Jesus. Casamento é algo sério. Quando Deus fala dessa aliança, olha bem o compromisso que Deus tem comigo e contigo. É algo que não dá para ter concessão com nada. E Deus trouxe toda essa história, essa bagagem, para o nosso casamento. E o que eu e você temos feito com essa aliança? Nós temos permanecido fiéis a essa aliança ou infiéis? Como o pastor Carlos bem disse, eu tenho negociado algumas questões com essa aliança no meu casamento? Ou eu sei que é algo inegociável? Preste atenção, gente. Eu não posso ficar flertando nada e ninguém, no celular, na rua. Eu não posso ficar imaginando, pô, fulano de tal. Gente, para com isso em nome de Jesus. Eu não posso desprezar, menosprezar o meu cônjuge. Eu não posso, porque eu estou quebrando essa aliança. Em primeiro lugar, essa aliança nós fizemos primeiro com o Senhor. Antes de fazer uma aliança com o Carlos, eu fiz uma aliança com Deus, para afirmar a aliança com o Carlos. Então, se eu sou infiel ao Carlos, se eu quebro essa aliança, eu estou quebrando e sendo infiel ao meu Senhor. E aí, amor, quais são os tipos de características do casamento firmado pela aliança? Nós vamos citar algumas, o tempo não nos permite citar todas, mas fique atento aí às características de um casamento firmado pela aliança. Primeira característica é a permanência. Repete, por favor. É quando envolve a promessa, envolve o voto solene que você fez, envolve aquilo que vimos aqui, quando o Felipe e a Carol, de maneira espontânea, se declararam um para o outro. É um voto que é feito diante de Deus. Uma segunda característica, Tati, é o compromisso. Vamos falar juntos? Compromisso que o pastor Carlos falou aqui, que é o valor do voto conjugal. Eu tenho um compromisso com o meu cônjuge. Eu tenho que dar satisfação, sim, da minha vida para o meu cônjuge. O cônjuge precisa dar satisfação, sim, da vida dele para a sua parceira, ok, gente? Porque não são colegas dentro de casa. Exatamente. Não é isso? Estou concordando com a pregadora. Eu percebi uma ironia, marido. Não, que isso, jamais. Sim. Eu estou concordando. Sim. E até me desconcentrou. É porque eu tiro a sua concentração. Tá. E depois tá que vendo? o cabelinho crescer aqui de novo, você vai ver só. Será? Em breve. Então, esse compromisso, eu preciso dar satisfação, sim. Não tem essa, querida, eu não tenho que dar satisfação. Para com isso. É claro que você não precisa detalhar de tudo que você vai fazer, mas a satisfação para onde você vai, o que você fará, entendeu? Quais são os seus objetivos de vida, plano, você precisa compartilhar com o seu cônjuge,
ok? E qual é a terceira característica para firmar essa aliança? O casamento firmado na aliança é um casamento sagrado. Não é apenas um acordo entre homem e mulher, como a Tati já declarou, é um voto feito com Deus. Quando eu assumi um relacionamento, quando nós nos casamos, nós criamos uma aliança, firmamos uma aliança com Deus. O nosso casamento é algo sagrado. Não podemos deixar com que o profano entre dentro da nossa casa. A nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Na nossa casa, Ele precisa ter o prazer em ficar. Ele precisa ter alegria em estar presente no nosso lar. Na nossa casa precisa ser a casa da adoração, a casa da oração, a casa da palavra de Deus, a casa onde o Senhor é exaltado. Amém, irmãos? Uma quarta característica, eu acho que essa os homens vão gostar bastante, é a intimidade. A intimidade. Posso ouvir um amém, homens? Fala, Deus, deixa ela falar então, vai. Que isso, varão? Fala para as irmãs aí. A culpa é nossa? Irmãs, fala. Nós temos alguma Senhor, culpa? repreenda toda a enxaqueca, repreenda toda a dor de cabeça, repreenda. Vai, sai caindo por terra. Que isso, irmão? Toda chateação, todo patrão que incomoda, todo parente que perturba, vai caindo por terra. Hoje é sexta-feira, sextou para casar. Eles acham que intimidade é só ter relacionamento sexual, né, gente? A gente sabe que não. Ai, meu Deus. Nós sabemos, eles sabem que não, né? Mas só que é algo mais forte do que nós. Não é só isso não, querido. A Imagina. intimidade, querido, não começa na cama. A intimidade começa no dia a dia. A intimidade começa na primeira hora que você acorda. Eu estou certa? Uhul! Perceberam, irmãos, o que ela falou? A intimidade começa na primeira hora que você acorda. Vamos colocar em prática. Foi você que falou e está na internet. Está gravado. O povo tá, olha, Tá animado, feliz. sexta-feira. Tá feliz, tá feliz. No bom sentido que eu falo, né? Tudo no bom sentido. A maneira que trata, a maneira que fala, a maneira que olha, a maneira que observa. Gente, por favor, vamos ter o cuidado na forma que você fala com seu cônjuge, na forma que você levanta, na forma que você vai reagir. Tudo bem que nós mulheres, às vezes, os nossos hormônios, eles ficam bem alterados, né? E às vezes a gente fica meio estranho, não é isso? Parece que a gente acordou virada do samurai. Mas, preste atenção. Vamos respirar fundo, né? Tudo irrita, cachorro, marido, filho, papagaio, passarinho. Tem dias que são assim, né? Mas a gente precisa respirar fundo, porque você decidiu estar casada, ok? Então, o que está ao seu redor não tem nada a ver com as tuas chateações, ok? Então, a gente precisa, vamos lá, nos aprumar. Esperamos realmente que o que está ao redor não tenha a ver com a chateação, né? Porque tem marido também que ajuda a chatear a esposa, né? Mas a intimidade, presta atenção, gente. O que é a questão da intimidade, que não é somente a vida sexual? A intimidade é você entender o seu cônjuge, é você conhecer, é olhar dentro dos olhos dele e saber o que ele está passando. E respeitar o momento, tá, gente? Se você entende que o seu cônjuge não está legal para falar em determinados assuntos, não fale. Se você entende que o seu cônjuge quer conversar e você não está afim de conversar, converse em nome de Jesus. Casamento é para isso, intimidade é para isso, queridos. E aí, quando se trata de intimidade no casamento, tudo que é falado a dois, fica somente a dois. Não espalhe para a família, para amigos, o que o seu cônjuge compartilhou com você. Não ridicularize o seu cônjuge para as pessoas. Faz isso não, gente. Não conte nem para a sua mãe. Faz isso não, sabe por quê? O que acontece? Às vezes, tanto o homem quanto a mulher, né? Às vezes, falando algumas brincadeiras, você acaba ridicularizando aquela pessoa e o seu cônjuge fica todo sem graça. E aí você só vai o quê? Afastado. Se afastando. A intimidade você não Então, nós temos que ter o quê? Essa questão da intimidade, entender um ao outro, ok? E qual é o próximo passo, amor? A próxima característica? Próxima característica é a mutualidade.
É a ideia aqui a mutualidade se mistura com a vida compartilhada. É o privilégio que nós temos de compartilhar a vida com alguém. Coisa triste é quando uma pessoa vive na solidão. Coisa triste é quando você não tem com quem compartilhar a vida. A mutualidade é o compromisso que eu tenho de fazer com que a Tati fique bem. É o bem-estar, eu preciso promover o bem-estar para ela. Ela precisa promover um bem-estar para mim, é uma mutualidade. Nós precisamos, irmãos, o casamento ele é uma via de mão dupla. Nós precisamos, a Bíblia vai dizer em Efésios, que nós precisamos tratar a esposa com todo o amor, e a esposa tratar o marido com todo o respeito. A mutualidade nos sentimentos, a mutualidade nas ações, a mutualidade nas atitudes, a mutualidade nas palavras, nos gracejos, naquilo que você fala, nos elogios. Elogia sua esposa, marido. Tem marido que, misericórdia, não faz um elogio. É porque eu sou assim mesmo, pastor. Não, 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 não. Elas são a parte mais frágil. Elas gostam de serem elogiadas quando fazem a sobrancelha. Quando a sua esposa chegar para você e falar, está vendo alguma coisa diferente em mim? Ou é cílio ou é sobrancelha? O cílio dá para ver, né? O cílio dá... Depende. Tem casos que não é só cílio, é um toldo. Mas olha, fala, nossa, você fez a sobrancelha. Você fez o buço. Enfim, vamos elogiar. Vamos falar coisas belas. Vamos ter tempo de qualidade, vamos ter atos de serviços, vamos comunicar na linguagem do amor do outro, vamos. O casamento vai melhorar, não tenho dúvidas disso. Sim, e aí vem a vida compartilhada, lealdade, fidelidade, exclusividade. Nós temos que ser fiéis e leais na ausência, queridos. Não é porque você está próximo do seu cônjuge que você vai ser fiel, e quando ele estiver longe de você, você não vai ser fiel. Até porque o desafio maior da fidelidade está na ausência. E olha que interessante, quando se fala de exclusividade. Homem bom, mulher boa, é qual? É aquele que tem um relacionamento com uma só para a vida. Vida toda. Porque precisa sempre o quê? Renovar. Renovar. Aí renova o cabelo, renova... vai renovar. Para não cair na rotina. Então, essa exclusividade não é aquela questão, ai, vou ficar casada com essa pessoa aí, né? Meu Deus do céu, não sei se eu vou aguentar muito não. Não, gente. Vamos sempre ter um olhar de admiração. Aquele olhar que você sabe que o seu cônjuge, toda vez que olha para você, ele te admira em tantas coisas, em tantas questões da vida. E esse olhar de admiração, irmãos e irmãs, vai muito além das questões físicas. Porque a vida vai passando e a nossa aparência ela vai mudando. Bastante. Alguns pioram, outros isso, melhoram. mano? É verdade. Que isso, é sim. gente? Alguns pioram, outros melhoram. Eu não sei qual é a sua situação. Eu acho que no meu caso, tirando aqui a telha que está ficando pouca... Vocês viram a foto lá, né? De ela 20 anos. melhorei. Quem acha que eu melhorei? Oh, glória! Em alguns casos a pessoa melhora, em outros casos a pessoa piora na aparência, mas a exclusividade, a vida compartilhada, não é a piora fidelidade... não, amor. Ninguém é feio, todos são bonitos. Não, mas tem hora que a gente vai se prejudicando um pouquinho. Não, marido, que isso, é a forma. A questão é o seguinte, é o interior, é o íntimo, é quem é essa pessoa que está do seu lado. Esse marido tão bondoso, esse pai tão carinhoso, essa pessoa que não mede esforços para te ver bem. Isso não tem valor. Isso vai muito além de uma aparência física. Casamentos que duram para sempre superam qualquer dificuldade nas questões físicas, qualquer dificuldade na questão de saúde. É para sempre, para sempre. E aí, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida conjugal e entender que com a queda lá atrás de Adão e Eva, o casamento teve consequências, porque a proposta de Deus, pensa numa coisa, pensa aqui comigo, você acha que Deus ia tirar uma mulher da costela do homem para ter conflito? Não. Para ter confusão? Não. Para ter autoritarismo?
Não. Para ter disfunção nos papéis? Claro que não. Você acha que quando Deus criou o homem e a mulher, qual era o projeto quando Ele tira Eva da costela de Adão? Era de um relacionamento lindo e maravilhoso. Pleno, né? Pleno. Casamento pleno. Mas entrou o pecado. E aí com o pecado veio os conflitos, com o pecado o autoritarismo, com o pecado a disfunção nos papéis, com o pecado a poligamia, com o pecado o adultério, com o pecado o divórcio, com o pecado os distúrbios sexuais, a pornografia, a prostituição, o surgimento de casamento que não é casamento segundo como a Bíblia orienta, relacionamentos distantes daquilo que a Bíblia diz que é um relacionamento como casamento, um afastamento de Deus. Eu e você estamos vivendo diante desses desafios. Eu e você estamos nesse mundo, estamos nessa sociedade de valores invertidos, e as pessoas precisam olhar para a minha vida, para a sua vida, para o meu casamento e para o seu casamento e dizer assim: aquele casamento ali é diferente. Vale a pena investir no casamento. Por isso, irmãos, que nós da Primeira Igreja Batista de Irajá não cansamos de levantar a bandeira do casamento. Amém. É por isso que tem PGM para casais, sexta para casais, casados para sempre, paz para toda a vida, casamento curso coletivo. De noivo, casamento coletivo, encontro de casais, retiro de casais, operação resgate. Cansei, final de ano 2026, confraternização, cheguei já. Irmãos, por causa do grande desafio. E nós temos alguns exemplos da Bíblia de questões de casal que não deu muito certo, porque na vida conjugal é assim, tem hora que não dá muito certo, mas a gente vai e ajeita de novo. Por exemplo, Abraão e Sara. Quando Abraão fala uma meia verdade, quando Abraão apresenta Sara como sua irmã, sim, Sara realmente era meia irmã de Abraão. Mas aqui nós aprendemos que nós não temos a obrigação de acompanhar o erro do nosso cônjuge. Sara acompanha o erro de Abraão. Esposa, você não é obrigada a compactuar com o erro que o seu marido está fazendo. Marido, você não é obrigado a compactuar com o erro que a sua esposa está fazendo. Seja você a pessoa lúcida nesse momento e diga: olha, o que você está fazendo errado. Não está sendo legal, isso é errado. Está faltando em alguns relacionamentos isso. Está faltando em alguns relacionamentos a esposa dizer para o marido, falar: olha, isso não está bom. Posicionamento, né? Posicionamento, o marido dizer: olha, isso não está bom. Nós temos aqui outro casal, que é Isaac e Rebeca, onde Rebeca, infelizmente, ensina ali o seu filho a usurpar, né? Roubar ali o seu irmão, a bênção. E olha que confusão que Rebeca fez com essa família. Jacó e Esaú, Rebeca e Isaac, cada um tendo a prioridade de um filho, e depois você pode acompanhar a história bíblica, ver o que deu. A minha prioridade precisa estar aliançada à prioridade da minha esposa. As prioridades da minha esposa, as preferências dela precisam estar aliançadas às minhas preferências, às minhas prioridades. Nós precisamos caminhar juntos, senão vai dar problema. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jacó e Raquel, a esterilidade de Raquel ali e a sua pressão para Jacó ter filhos. Um grande ensinamento para nós é que mesmo diante das dificuldades, nós não podemos abandonar a nossa fé e a nossa esperança de que Deus pode realizar maravilhas. Amém. Raquel agiu de uma forma que não foi legal, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e mudou a história daquela família. E por aí vai. Tantas histórias da Bíblia. Por que nós estamos relatando esses personagens bíblicos? Para dizer para você o seguinte: aquilo que nós passamos, as lutas que nós atravessamos, nós somos humanos, nós passaremos. Os desafios na nossa vida conjugal, nós enfrentaremos, mas a grande questão é como nós estamos enfrentando tudo isso. Infelizmente, nós deixamos com que alguns desvios de caráter, desvios de situações da nossa vida, entrem na nossa vida e no nosso casamento.
Deus, ele sempre teve ali Deus, ele sempre teve ali um objetivo a ser alcançado em relação ao casamento. Deus, ele separa o homem e a mulher, e a criação que ele gostaria, o ideal, seria a monogamia. Só que, infelizmente... O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Somente uma mulher. E aí a Bíblia vai relatar de um homem tendo vários, o quê? Relacionamentos com várias mulheres. Se você olhar para a história de Israel, você vê a poligamia nos textos nos relatos bíblicos. O ideal de Deus para o casamento foi a questão da união, da durabilidade, da fidelidade. Mas o que acontece com a história real? O divórcio, o adultério, as crises. O ideal que o Senhor tem para o casamento, criou para o casamento, foi o quê? Do homem ser somente uma só carne com a sua mulher. E aí entra a questão da fertilidade, de você complementar, de ser heterossexual. Só que, com a história e o passar do tempo, nós temos visto o quê? A esterilidade, a deterioração, a homossexualidade. Quantas questões, vocês percebem que o tempo todo Satanás tentando destruir a imagem, a criação linda que Deus fez? Preste atenção, gente. Eu e você não podemos estar aliançados com situações que não vêm de Deus. Existem alianças que a gente acaba arrumando para a nossa vida. Como diz mesmo a palavra de Deus, se você se aliançar com uma prostituta, o que vai acontecer? Unir uma prostituta, o que vai acontecer? Você vai se aliançar a ela, vai se tornar uma só com ela. Se você se unir a questões de pornografia, você está fazendo uma aliança com aquela questão ali. E olha bem quantas alianças você acaba realizando e você fica o quê? Preso. E você só vai se afastando de Deus e do seu cônjuge. Quando o pecado entra no mundo, infelizmente, ele rompe, tem aquele rompimento, porque Deus criou o homem para estar perto. Tanto que em Gênesis vai dizer que todo final do dia, Deus ele passeava no jardim do Éden e conversava com a sua criatura, com a sua criação. E quando o limite foi rompido, quando a desobediência entrou, ao ouvir a voz de Deus, o que aconteceu? Adão e Eva teve vergonha, teve medo e fugiram. E aí, essas alianças que a gente acaba realizando, que não vem da parte de Deus, essas alianças, elas vão deteriorizando o plano real, o plano ideal que Deus tem, que Deus fez para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o meu casamento, para o seu casamento. Essa noite é a noite de renovar a aliança com Deus. Essa noite é a noite de renovar a aliança com o seu cônjuge. Essa noite é a noite de olhar e ver aonde você tem caído. E em Deus se restabelecer novamente. Nós precisamos entender que nós estamos em batalha espiritual. Nós precisamos entender que nós estamos em uma sociedade que deterioriza o casamento. Nós precisamos ter essa consciência e não podemos ser permissivos e nem omissos com relação a isso. A Bíblia em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 13, vai dizer assim: quanto ao mais, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Deus quer fazer do seu casamento um casamento inabalável. Amém. Nós queremos passar um vídeo e com esse vídeo nós concluiremos esta palavra nessa noite. Consegue apagar a luz aqui?
estranho, né? Aquela pessoa estava amarrada, mas ela estava com a resposta na mão. E ela não se atentou para isso. Preste atenção, queridos. Quando nós nos embaraçamos com as alianças que não vêm de Deus, nós não conseguimos chegar em lugar algum. Você percebeu ali que aquela menina estava o quê? Amarrada. Por quê? Ela foi se aliançando com situações que ela não gostaria de se aliançar. Teve uma hora que ela chegou a pegar aquela tesoura, só que ela mesma, ao invés de cortar, né, o que estava nela, ela não cortou, não. Ela guardou mais uma tesoura e as alianças da vida puxaram ela. Presta atenção. O que isso significa? Deus te deu a direção. Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu a sabedoria. Nós não podemos ter pecado de estimação. Nós não podemos nos acostumar com essas amarras da nossa vida. Em nome de Jesus, Deus quer que você avance em todas as áreas. Deus quer que você viva uma vida em plenitude, em nome de Jesus. Tati, mas existem situações que eu não sei nem como aconteceu. E eu me sinto amarrada, presa, tantas questões. Eu não me sinto livre. Eu não me sinto, Tati, contente em algumas áreas da minha vida. Se você hoje tem esse pensamento, em nome de Jesus, peça a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu quero soltar. A tesoura é Jesus Cristo. Eu quero soltar. O Senhor pode libertar você dessas amarras. Deus te deu a resposta. Tati, eu não tenho forças. Deus vai lhe conceder forças. Presta atenção, queridos. Deus, Ele não arromba a nossa porta. Deus, Ele não obriga a gente a fazer nada. Deus, Ele sempre mostra para nós o que precisa ser feito. Quem precisa tomar atitude e ação é quem? É Deus ou eu e você? Somos nós, eu e você. Assim como aquela mulher tinha a resposta na mão, mas ela não quis se soltar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Começa a pedir a Deus, Senhor, eu não quero ficar igual essa mulher dali do vídeo, não, Jesus. Senhor, se em algum momento o Senhor já me deu a resposta e eu não entendi, e hoje eu me sinto ainda presa a algumas questões da vida, Senhor, me liberta em nome de Jesus. Se foi alguma palavra lançada que trouxe uma semente no meu coração, essa semente germinou e cresceu, Senhor, arranca em nome de Jesus. A tesoura é essa que Deus está te dando. Senhor, se alguma atitude que eu cometi na minha vida lá atrás e que ainda me condena, Senhor, eu não quero carregar essa culpa mais não, Jesus. Porque eu sei que o Senhor levou tudo para a cruz e me perdoou. Em nome de Jesus. Se Deus te trouxe nessa noite para este lugar, porque eu tenho a certeza que Ele está ministrando ao seu coração, como tem ministrado ao meu coração, ao coração do pastor Carlos também. Queridos, alianças que não vêm de Deus são portas que nós abrimos para Satanás entrar e fazer arruaça e nos aprisionar, nos amarrar. Tati, eu entrei numa situação e não consigo sair dela. Nós acreditamos nisso, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Quando você se coloca à disposição, Senhor, eis-me aqui, limpa, Senhor, o meu coração, limpa as minhas mãos, limpa a minha mente. Deus, Ele vai limpando e vai te dando a direção. Só que
Nós não podemos ter concessão com nada. O nosso Deus é puro. O nosso Deus é vivo. E a glória é somente dele. Ele não dá glória para ninguém, não. As concessões é o quê? Quando eu começo a abrir mão de algumas questões, essências da Bíblia. São concessões que eu acabo realizando. Vou me aprisionando em algumas situações. E aí eu me vejo num embaraço. Em nome de Jesus. Nós queremos firmar uma aliança com o Senhor nessa noite. E nós iremos dizer para o Senhor: Senhor, me desembaraça em nome de Jesus. Eu não quero mais carregar esses embaraços. Eu não quero mais carregar essas maldições na minha vida. Me ajuda, Senhor. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar a saída, a resposta. Eu não quero ser uma pessoa cega, em nome de Jesus.